Livro Crescendo em Graça, capítulo 7, Sonhos. A história de Mário. Mário sofria horrores naquela tarde. As pessoas que andavam na rua àquela hora do dia não percebiam a dor que sentia. No entanto, o coração de Mário chorava. Ao longe, o sol demorava a se ocultar. Era a hora em que as crianças brincavam alegres na rua, enchendo a tarde com seus gritos. Era aquele momento em que as paredes altas ainda refletem os raios solares, e o dia parece agarrar-se à luz para não ser tomado pela escuridão da noite. De repente, um bando de andorinhas pousou no fio da rede elétrica, tirando Mário de seu desencanto existencial. Seus cabelos loiros se agitaram levemente com a brisa vespertina. Ele era um jovem bonito de 19 anos. Cursava o terceiro ano de Direito. Porém, sentia cair por terra o sonho de ser um advogado. Naquele dia, o jovem tinha recebido a triste notícia de que não poderia continuar os estudos por falta de dinheiro. 2 anos antes, o pai falecera num trágico acidente e a família começara a enfrentar dificuldades financeiras. A esperança encontrada em Jesus ajudou a família a sobreviver à tragédia, mas, financeiramente, as coisas ainda estavam muito difíceis. Por causa das circunstâncias, os 2 irmãos mais velhos foram obrigados a trancar a faculdade a fim de ajudar a mãe. Por conseguinte, as coisas também se complicaram para Mário. Ele sabia que não podia esperar a ajuda dos irmãos. O pouco dinheiro que recebia da lanchonete onde trabalhava mal dava para pagar a pensão de onde morava. Não restava nada para a faculdade. O que fazer? O futuro se apresentava incerto. Um turbilhão de dúvidas e incertezas sacudia um ansioso coração. Era uma hora cinzenta para ele. Nem dia, nem noite. O sol não iluminava e as sombras ameaçadoras despertavam temor. Naquela noite, Mário chegou à pensão bem tarde. Tinha andado pela rua buscando uma resposta divina. Desde criança, seus pais tinham lhe ensinado a amar a Jesus, e embora ele não se considerasse um jovem perfeito, ninguém também poderia dizer que fosse relaxado com a fé recebida dos pais. Ao contrário, ele se esforçava por não faltar à igreja e andar nos caminhos de Deus. Mário, porém, sentia-se vazio. Depois da morte do pai, parecia que nada dava certo. Era como se Deus tivesse se esquecido dele. O que você faz quando seus sonhos desabam como um grande castelo de areia? Pensa que Deus é bom apenas para os outros, não para você? Mário sentia-se mais ou menos desse jeito. Nesse dia, quando entrou no quarto mais uma vez, ele se jogou na cama, as lágrimas contidas até aquele momento que seguravam. Se resvalaram por seu rosto. Deitado, sua atenção foi despertada pela lâmpada da mesinha que acendia e apagava interminantemente. Só faltava essa, reclamou consigo mesmo. Troquei essa lâmpada ontem. Não pode estar danificada em tão pouco tempo de uso. Mário se levantou lentamente para inspecionar a lâmpada. Tudo estava bem. Ué, o que poderia ser? Continuou pensando. Ele tomou o fio elétrico nas mãos. Entretanto, cada vez que segurava o fio, a lâmpada funcionava, mas quando soltava, ela apagava. O problema é o fio e a conexão, concluiu. Deixou a lâmpada de lado e foi tomar banho. Mas, debaixo do chuveiro, continuava pensando no fio elétrico e na lâmpada. E por essas coisas que ninguém entende, vieram à sua mente as palavras de Jesus. Eu sou a videira e vocês os ramos. Quem está unido comigo e eu com ele, esse dá muito fruto. Porque sem mim, vocês não podem fazer nada. Quem não ficar unido comigo será jogado fora e secará. Será como os ramos secos, que são juntados e jogados no fogo, onde são queimados. Se vocês ficarem unidos comigo e as minhas palavras continuarem em vocês, vocês receberão tudo o que pedirem. Isso está escrito em João, capítulo 15, verso 5 até o verso 7. Mais tarde, enquanto tomava um copo de leite, Mário pensava no verso bíblico. Ele sentia-se como um ramo seco, destinado ao fogo. Então, abriu a Bíblia e procurou o verso do Evangelho de João. Em silêncio da noite, era ideal para a meditação. A cidade dormia, o verso era parte do último sermão de Jesus. A hora tenebrosa de sua crucifixão se aproximava e, consequentemente, a de sua partida.
Que último conselho poderia o mestre deixar para seus discípulos? Não seria fácil para eles. Precisavam aprender o segredo de uma vida vitoriosa. Por isso, Jesus lhes disse: Eu sou a videira. Eu sou. Jesus é eterno, aquele que sempre foi e sempre será, a rocha que não esmorece diante dos ventavais e que se apresenta como videira. Então, nós somos apenas os ramos. O segredo para que o ramo se mantenha verde, cheio de vida e produtivo, é estar ligado à videira. Quem não ficar unido comigo será jogado fora e se secará. Tão simples e ao mesmo tempo tão difícil. Simples na teoria, difícil é a prática. Mário imaginava ter fé em Deus. No entanto, muitas vezes, nos momentos de solidão e necessidade, repetira para si mesmo: Você precisa confiar em Deus. Ele é a rocha firme de sua existência. Contudo, quando chegava a hora de pisar no terreno da prática, aquela teoria maravilhosa desaparecia num instante. Um exemplo claro disso vinha acontecendo havia pouco mais de 6 meses. Mário não estava sendo fiel nos dízimos, e o argumento que usava é que o Senhor saberia entender que aquela falha seria só por uma circunstância passageira e logo as coisas se acertariam. O tempo passava e o que no começo incomodava sua consciência com os meses foi passando para um segundo plano. Era como se ele estivesse se adaptando a uma nova maneira de ver as coisas. Talvez por isso o verso de João 15 sacudia tanto seu coração. Naquela noite, antes de dormir, ele orou e chorou confessando a Deus sua falta de fé. Ele então dormiu e teve um sonho. Encontrava-se no céu. As lutas dessa vida tinham terminado. Já não havia mais dor, nem tristeza, nem pranto. Em seu sonho, viu a cena que João descreve em Apocalipse. Então veio o trono uma voz conclamando: Louvem o nosso Deus, todos vocês, seus servos, vocês que o temem, tanto pequenos como grandes. Então ouvi algo semelhante ao som de uma grande multidão, como o estrondo de muitas águas e fortes trovões, que bradava: Aleluia! Pois reina o Senhor, o nosso Deus, o Todo-Poderoso. Regozijemo-nos, vamos nos alegrar e dar-lhe glória, pois chegou a hora do casamento do Cordeiro e a sua noiva já se aprontou. Isso está escrito em Apocalipse 19, verso 5 até o verso 7. Ao despertar no dia seguinte, Mário tinha a sensação de que o sonho havia sido real. Não parecia um sonho, sua mente estava confusa, mas algo estava claro: Jesus é soberano, todo-poderoso e reina eternamente. Nos céus, os remidos cantarão para toda a eternidade louvores ao Rei. Mário entendeu que desejava louvá-lo ao longo da eternidade, então precisava aprender a adorá-lo aqui na terra, e que adoração e fidelidade a Deus não são simples troca de favores. Eu sou fiel a ti, e tu me abençoas. Também é uma questão de simples gratidão. Sou fiel a ti porque tu me abençoas. Não, a fidelidade é resultado de reconhecer a soberania divina. Jesus é o Rei soberano e eterno. E quando você se torna súdito do Rei divino, não existe razão para temer. Quando você atravessar as águas, eu estarei com você. E quando você atravessar os rios, eles não o encobrirão. Quando você andar através do fogo, você não se queimará. As chamas não o deixarão em brasas, como está escrito em Isaías capítulo 43, verso 2. No sábado seguinte, depois de vários meses, Mário devolveu o dízimo a Deus. Sabia que estava atrasado, acreditava que Deus saberia entender os tempos difíceis que atravessara. Entretanto, o sonho daquela noite continuava martelando a sua cabeça, e uma pergunta a incomodava. O filho honra o pai, o servo a seu senhor. Se eu sou o pai, onde está a minha honra? E se eu sou o senhor, onde está o respeito para comigo? Como está escrito em Malaquias 1, verso 6. Naquele sábado à noite, enquanto comia uma pizza com a família da namorada, o celular de Mário tocou. Pediu a licença e o atendeu. Marisa, a moça, seguia comendo, aparentemente indiferente, mas atenta a cada palavra. Sim. Érica? Sim, desculpe, não posso agora. Amanhã? Claro. Tem certeza? Isso tudo? Você não está brincando comigo, não. Ok? Obrigado. Valeu mesmo, amiga. Um beijão. Ao retornar para a mesa, Mário podia ver o fogo nos olhos de Marisa. Era como uma pequena labareda que crescia a cada segundo. Mário não podia esconder o brilho de satisfação em seus olhos.
Adivinhem o quê? Ninguém está se importando, disse Marisa, levantando os ombros com indiferença. A família toda deu uma gargalhada. Érica é uma jovem loira, bonita, colega de Mário da universidade. Não era segredo para ninguém que ela andava interessada nele, embora Mário só tivesse olhos para Marisa. No entanto, ciúmes são ciúmes. Quem pode controlá-los? Naquela noite, os ciúmes de Marisa não tinham fundamento. A chamada que Mário recebera seria o começo da mudança de tudo. Uma família vizinha de Érica estava se mudando e precisava de que alguém pintasse a casa com urgência. Assim, no dia seguinte, Mário, que tinha experiência com esse tipo de trabalho, se dedicou a pintar a casa e lá pela meia-noite deixou a tarefa concluída. A quantia em dinheiro recebida por aquele serviço era quase o que recebia por uma semana na lanchonete. Sua alegria não cabia dentro de si. Levantou os olhos aos céus e agradeceu a Deus pela bênção recebida. No sábado seguinte, nos momentos de adoração, por meio de dízimos e ofertas, Mário devolveu o que pertencia a Deus e, emocionado, prometeu em seu coração que devolveria todo o dízimo atrasado. Não para receber mais bênçãos, mas porque reconhecia a soberania de Deus e tinha decidido viver para adorá-lo. Naquele primeiro trabalho de pintura, por sugestão de Érica, não foi apenas um simples trabalho de domingo. Foi o começo de uma ideia extraordinária que se tornou realidade em poucos meses. Mário deu início a uma pequena empresa de pintura de casas. Com o tempo, entrou no ramo de restauração de casas antigas, abandonou o curso de Direito e começou a arquitetura. Hoje ele é um tremendo empresário do ramo de construção civil. A vida desse jovem é uma grande lição que muitos demoram a aprender. A mensageira do Senhor escreveu o seguinte: quer sejam grandes, quer pequenos os talentos de vocês, lembrem-se de que o que possuem apenas lhe pertencem em depósito. Assim, Deus lhe está provando, dando-lhes oportunidade de se demonstrarem fiéis. A Ele vocês devem todas as suas capacidades. A Ele pertencem suas faculdades do corpo, do espírito e da mente, e para Ele devem ser empregadas. O tempo de vocês, a influência, a capacidade e as habilidades. De todas as coisas devem dar contas àquele que tudo concede. Usa melhor os seus talentos quem, mediante fervoroso esforço, procura executar o grande plano do Senhor para o reerguimento da humanidade. Isso está escrito no livro Mensagens aos Jovens, na página 48. Existem pelo menos dois pensamentos interessantes nestas palavras. O primeiro deles é: quer sejam grandes, quer pequenos os talentos de vocês, lembrem-se que o que possuem apenas lhe pertence em depósito. Nada nos pertence. Somos apenas súditos do reino. Deus é o monarca soberano e eterno. Entretanto, pertencer ao reino é uma bênção, um privilégio e uma garantia de segurança e proteção. Portanto, a maneira de provar a Deus que reconhecemos sua soberania é devolver-lhe os talentos que nos confiou. O segundo pensamento é: o tempo de vocês, a influência, a capacidade e as habilidades de todas as coisas devem dar contas àquele que tudo concede. A liberdade é um dos dons mais preciosos que o ser humano recebe. Liberdade para reconhecer a soberania divina ou para tomar nas próprias mãos os talentos recebidos e administrá-los sem sabedoria. Mário decidiu colocar tudo nas mãos divinas, e o resultado foi a paz de saber que no dia do acerto de contas poderá olhar confiantemente para os olhos de Jesus e essa terra desfrutar uma vida confortável que permitia ajudar a igreja e outras pessoas. Certa ocasião, quando ainda estudava, Mário percebeu que à medida que o dinheiro entrava, parecia que os gastos se multiplicavam. Mais de uma vez ele se perguntou o que acontecia. Logo encontrou a resposta em uma outra situação da mensageira do Senhor. Muito se poderia dizer à juventude quanto ao privilégio que tem de ajudar na causa de Deus, aprendendo lições de economia e abnegação. Muitos pensam que podem condescender com este ou aquele desejo e, por assim fazer, habituam-se a gastar totalmente os seus rendimentos. Deus quer que procedamos a melhor a esse respeito. Pecamos contra nós mesmos quando nos satisfazemos em ter abastante para comer, beber e vestir. Deus tem alguma coisa mais elevada diante de nós. Quando estamos dispostos a afastar dos nossos desejos egoístas, entregando as energias ao Espírito e o coração ao trabalho da causa de Deus, as forças celestiais cooperarão conosco, tornando-nos uma bênção à humanidade.
Novamente, citação do livro Mensagens aos Jovens, página 299. Depois de ler este conselho divino, Mário tremeu. Acabava de comprar um carro novo, avaliado em cerca de $30.000. Isso é necessário? Parou. Ele percebeu que o dinheiro parecia não ser suficiente, justamente porque estava gastando mais do que precisava. Ele só usava roupas de marcas famosas, morava em uma casa alugada muito bonita e de aluguel elevado. Onde estava o Mário simples, do interior, que perdera o pai em um acidente em que muitas vezes andara na rua sem saber o que fazer para pagar a faculdade? Uma das coisas belas da vida é que a cada dia pode ser um novo dia. Nunca é tarde para repensar os valores e tomar decisões sábias. Mário fez isso. Colocou no papel os gastos supérfluos e descobriu que podia economizar e juntar dinheiro. Essa nova decisão teve mais sentido ainda no dia em que leu o testemunho da mensageira do Senhor, escrito quando ela era apenas uma pequena jovem. Ainda que seja pobre, o jovem que for trabalhador econômico pode poupar um pouco para a causa de Deus. Quando eu tinha apenas 12 anos, sabia o que era economizar. Aprendi, juntamente com minha irmã, um ofício e, se bem que ganhássemos somente 25 centavos por dia, conseguimos economizar disso alguma coisa para as missões. Pouco a pouco, chegamos a pôr parte $30. Então, ao ouvirmos a mensagem da breve vinda do Senhor, acompanhada de um pedido por missionários e mais recursos, pensamos ser um privilégio entregar ao nosso pai aquela quantia, pedindo que lhe empregasse em folhetos e pequenas brochuras, para enviar as mensagens aos que se achavam nas trevas. Novamente, Mensagens aos Jovens, página 299. Conheci Mário pessoalmente em uma associação nos Estados Unidos, quando se recolhiam ofertas para a realização de uma campanha evangelística. Ao seu lado, uma bela senhora e 2 adolescentes que se pareciam muito com ele. Ele me contou sua história em detalhes. O que mais me impressionou foi sua declaração final. O dinheiro é um dom como qualquer outro. Deus dá sem medida a quem reconhece a soberania divina e aprende a administrá-lo para a glória do Senhor. Essa aprendizagem acontece na época da juventude. Esta é a história de Mário. A vida cristã é crescimento. Ele é um empresário atuante nos programas da igreja.